Você já parou para pensar qual é o modelo que Deus projetou para a sua vida? Como que Deus realmente gostaria que as coisas acontecessem, como verdadeiramente você deve se comportar, se portar, como você deve entender o propósito de Deus desde a criação do mundo, a criação da humanidade, até os dias atuais. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus tem uma palavra para você e eu quero que você preste muita atenção, porque essa palavra ela vai te libertar, ela vai te trazer uma direção e ela vai te apontar um destino. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você tem assistido os vídeos, tem acompanhado, mas ainda não se inscreveu, então clica aqui no botão de inscrever-se. Depois você aperta no sininho, seleciona todas. E fazendo isso, você receberá todas as comunicações sempre que tivermos um conteúdo novo. Lembrando também que você nos ajudará, fazendo com que o canal ele possa ter mais visibilidade nas redes sociais e mais pessoas também possam beber dessa. Se você estiver ouvindo através de uma plataforma de podcast, também não esqueça de seguir o Vivendo pela Vida para que você fique antenado e conectado conosco. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o propósito de Deus, sobre o propósito da criação, e muitas pessoas podem pensar ou ficarem limitadas, entendendo de que o nosso plano aqui terreno é simplesmente passar, né, tocar as nossas vidas, trabalhar, gerar filhos, construir algo, enfim. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida ela tem um significado muito maior. Nossa vida diante de Deus, ela tem um propósito muito maior. E quando nós observamos desde Gênesis até Apocalipse, né, quando nós passamos por toda a Bíblia, todas as escrituras, observe que eu e você fomos criados com um propósito. E o propósito que Deus nos criou foi de administrarmos aquilo que ele mesmo fez. Entenda que quando Deus ele formou o mundo lá em Gênesis 1, e aí Deus começa a formar a terra, Deus começa a formar os céus, Deus forma o sol, a lua, Deus forma os mares, né? Deus forma a vegetação, a flora, Deus forma a fauna, os animais. Então perceba que Deus ele vai criando todo esse universo, todo esse planeta, e aí no final, no último dia de criação, ele cria o homem. Então, no sexto dia, ele cria o homem e no sétimo dia o Senhor descansa. Então, perceba que antes de Deus criar você, ele criou uma série de outras coisas que seriam necessárias para que você vivesse nesse ambiente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus, ele criou um ambiente para nós, seres humanos, para nós que somos filhos, e o desejo original de Deus é que você viva dentro desse ambiente, que você viva dentro desse desenho estabelecido por ele. Quando Adão ele sai do paraíso, né, quando ele sai do jardim do Éden, ele e Eva, pelo seu pecado, o que acontece? Eles estão saindo do ambiente que Deus projetou. E que ambiente é esse que Deus projetou? É o ambiente onde Deus faz e nós, homens, apenas administramos. Ou seja, nós colhemos aquilo que o próprio Deus edificou, aquilo que o próprio Deus criou. Então entenda que um ambiente de Deus, quando você está alinhado dentro de um ambiente que Deus quer, você não fará nada, ou vamos colocar assim, você não fará muitas coisas. Em que sentido? No sentido de criação. Porque Deus, ele criou, Deus, ele enviou os recursos. Então, o seu papel dentro do ambiente de Deus é o quê? É administrar tudo isso. É por isso que eu falo, o seu papel, obviamente, não é de não fazer nada, mas não é de criar, mas é de administrar as coisas que Deus colocou na sua mão. Eu vejo, às vezes, muitos líderes, pastores, é comum nós ouvirmos isso, talvez na sua igreja você ouça isso também, né?
de que o pastor está indo abrir uma igreja, de que o pastor está indo abrir um novo trabalho. Querido, entenda que a igreja, ela não é mais criada, a igreja não é mais aberta, porque a igreja já foi fundada no primeiro século. Quando Jesus veio, né, o próprio Deus veio em forma de homem, o que aconteceu ali? Jesus, ele fundou a igreja. A sua igreja. A igreja ali onde tiveram os primeiros cristãos, né, as primeiras pessoas que participaram da igreja de Jesus. Só que você precisa entender que a igreja de Jesus não é uma placa. A igreja de Jesus não é um local. A igreja de Jesus, ela foi colocada como? Ela é apresentada para nós como sendo um corpo. E o que um corpo significa? O corpo significa que ele é um organismo. Ele é um organismo vivo. Ele se movimenta de acordo com a necessidade. Ele se movimenta de acordo com o seu propósito, ele se movimenta de acordo com aquilo que ele precisa. Então, quando Jesus veio para a Terra, ele já criou a igreja. Qual que é o movimento, então, que nós nos encontramos nos dias atuais? Nós estamos participando da expansão da igreja de Jesus. Ou seja, a igreja do Senhor, ela está expandindo, ela está crescendo, ela está se multiplicando. E quando que tudo isso vai acabar? Tudo isso vai acabar quando se cumprir a segunda vinda de Cristo. Quando daí sim ele vier, né, para julgar, para resgatar, arrebatar a sua igreja, enfim, e de fato colocar um ponto final em tudo isso, nessa vida terrena. Então, enquanto Jesus não vem, nós estamos no processo de expansão da igreja. Então, o mais correto seria nós falarmos o que, olha, nós vamos expandir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está expandindo, está se multiplicando. Estão surgindo novos irmãos, estão surgindo novas necessidades em bairros, em localidades, em ruas, em avenidas. Então, nós vamos expandir a igreja do Senhor. Percebe? A igreja não é do homem, a igreja não são dos líderes, a igreja é do Senhor. Ele é o bom pastor, ele é o pastor supremo. Ele quem cuida do seu rebanho, é ele quem dá a direção. E aí talvez você fale assim, poxa, mas você falou aí algumas coisas do Novo Testamento, mas esse modelo do jardim, ele é um modelo lá de Gênesis, é lá da antiga aliança. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte, olhem, né, para os pássaros. Os pássaros, eles não semeiam, os pássaros, eles não plantam, eles não ajuntam, né? No sentido de ajuntar, ou seja, eles não criam colheitas, pássaro não cria colheita. Mas ainda assim, Deus os alimenta todos os dias, ainda assim não falta nada para eles. Entenda que muitas vezes na Bíblia nós somos associados aos pássaros, né? Tem várias passagens que faz essa analogia, né, usa essa metáfora comparando nós, seres humanos, e até às vezes o próprio Deus, né, como pássaro. Deus ele é retratado como uma águia, um grande pássaro, né, mas muitas vezes nós somos retratados como pássaros. Nós fomos tirados do laço do passarinheiro, né, como pássaros que estavam presos do laço do passarinheiro. Então entenda que existe aqui uma comunicação da parte de Deus a respeito do plano que ele desenvolveu para a sua vida. Então, quando ele fala que os pássaros, eles não plantam, eles não ajuntam em celeiros, isso quer dizer o quê? Que aquilo que eles precisam já está posto na terra. E quem que pôs isso aí? Foi o próprio Deus. Deus criou a vegetação, criou as árvores, criou as plantas, as flores, plantas que produzem frutos, frutos que alimentam, frutos que dão sabor. Então entenda que o ambiente de Deus é o ambiente onde Deus quer te colocar para que Ele faça acontecer e não você. O ator principal, o agente principal é Deus. Nós somos apenas o quê? Coadjuvantes, né? Nós agimos ali de forma secundária, terciária. Quem vai à frente é Deus. Deus é quem prepara tudo isso, percebe? Então você atua muito mais nos bastidores, né? Muito mais na retaguarda do que à frente. À frente é o próprio Deus quem vai, é o próprio Deus quem faz. Então entenda isso. Obviamente hoje nós vivemos numa vida urbana, mas se você sair aí nos campos, os campos estão cheios de árvores.
tem animais, você pode se alimentar, né? Você pode comer, né? Percebe? Estou fazendo aqui, obviamente, uma analogia. Nós vivemos em tempos modernos, né? Nós vivemos aí de forma muito urbanizada, mas a natureza está aí. Existem pessoas que se alimentam de árvores que não foram eles que plantaram. São árvores que estão aqui há milhares de anos na Terra, né? Os animais estão há milhares de anos, eles se reproduzem, né? Mas foi o próprio Deus quem criou, e Deus deixou à disposição de nós, né, de mim e de você, que somos seres humanos, que somos criados à imagem e semelhança dele, percebe? Então, o propósito de Deus é que você esteja dentro do ambiente dele, administrando aquilo que ele confiou nas suas mãos. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Deus não quer que você haja por força, nem por violência, nem com seus próprios recursos, nem usando a sua própria inteligência, né? Deus não quer isso. Deus quer que você siga ele baseado na sua dependência dele, na sua disposição de entregar tudo que você tem, tudo que você é nas mãos dele. Deus quer que você verdadeiramente se lance por completo, não pela metade, não um percentual, mas Deus quer que você realmente coloque a sua vida nas mãos dele, para que ele lhe dirija, para que ele lhe conduza, para que ele lhe leve para o alvo que ele estabeleceu para você. Não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é o seu entendimento, não são as técnicas que você aprendeu, e eu acredito que você tenha muitas, né? Acredito que você seja uma pessoa preparada, uma pessoa que faz cursos, uma pessoa experimentada, mas Deus quer que você pegue tudo isso que você tem, tudo isso que você adquiriu, coloque diante dele e fale: Senhor, eis-me aqui, me coloca no teu jardim, faz-se cumprir a tua vontade na minha vida, Pai, e não aquilo que eu quero, mas que verdadeiramente eu possa caminhar com o Senhor, ouvindo o Senhor e obedecendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então entenda que esse é o propósito de Deus para você, que você viva num ambiente estabelecido por Ele, num ambiente de glória, num ambiente de prosperidade, num ambiente onde verdadeiramente as coisas fluem, porque nesse ambiente é Deus quem constrói e não você.